Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma senhora de nome Jéssica. Ela pergunta: quando a pessoa convive 20 anos com outra, morando junto, tem os mesmos direitos que uma pessoa casada? Ora, Jéssica, ótima pergunta. Tem sim. A lei não faz qualquer diferenciação, quanto aos direitos e obrigações, Lembre-se que a gente não tem só direito, Toda relação, envolve direitos e obrigações. Então, as pessoas que vivem em união estável têm exatamente os mesmos direitos que as pessoas casadas. A lei, o Código Civil e as leis em geral não fazem qualquer diferenciação. A companheira de um homem tem os mesmos direitos que a esposa de um outro homem. Os direitos são iguais, inclusive previdenciários, hereditários, de sucessão, os direitos são todos os mesmos. Fique tranquila. A grande diferença, E eu sempre recomendei a vida toda para as pessoas casarem. Por quê? Porque a grande diferença, Jéssica, é que uma pessoa casada, uma mulher casada, ela tem uma coisa que a companheira não tem. Sabe o que é? Certidão de casamento. Então você imagina, por exemplo, que o marido de uma mulher casada venha a falecer aí num acidente. Essa mulher, ela tem uma coisa chamada o quê? Certidão de casamento. Então, ela comparece lá no empregador dele e todos os direitos dele vão ser pagos para ela. Basta que ela apresente o documento, ela não vai ter que provar nada. Ela comparece no INSS, apresenta a certidão de óbito, a certidão de casamento e outros documentos, e 30 dias depois, ela já está recebendo o quê? A pensão por morte. Já a companheira, que tem os mesmos direitos, vai ter muito, mas muito mais trabalho, Jéssica? Porque ela não tem a certidão de casamento e não existe, uma certidão de união estável. Nos exemplos que eu dei, por exemplo, a companheira vai comparecer lá no empregador e ele vai falar assim: mas a senhora tem alguma prova? A senhora tem algum documento? Não. Então, senhora, então não posso ajudar. Então a senhora tem que procurar um advogado. Então essa mulher, ela vai lá no INSS e vai ouvir a mesma coisa: mas a senhora tem alguma prova? Não, eu só vivo com ele. Então a senhora tem que procurar um advogado. Então essa companheira, ela vai ter que entrar com uma ação na justiça para que o juiz declare, reconheça que realmente ela vivia em união estável com o falecido. Vai ter que se ouvir testemunha, vai ter que se juntar documentos. E olha, Jéssica, a nossa justiça é muito demorada, ela é muito lenta. Enquanto a esposa vai conseguir resolver tudo, às vezes até o enterro. Eu já vi companheiras tendo dificuldade para o enterro. Ou às vezes, por exemplo, num hospital, você imagina numa emergência hospitalar. Aí lá o médico está precisando de uma autorização, aí você fala assim: eu sou companheira dele. Sim, a senhora é companheira, tem algum documento? Não. Então a senhora não serve. Então chama um irmão, chama uma mãe. Mas a mãe dele é lá do Nordeste, a mãe dele é de outra cidade, como é que eu vou fazer? Eu preciso de uma autorização. Agora a esposa não. Não, eu sou esposa dele, tem aqui a certidão. Entendeu a diferença? Então, assim, a companheira tem os mesmos direitos, mas ela não tem um documento que prove, ela não tem, porque é uma união livre, A união estável é uma união livre, uma união informal, Uma união sem documentos. As pessoas arrumam as suas malas e vão morar junto. Enquanto o casamento envolve uma burocracia, tem assinaturas, tem processo de habilitação, tem juiz, tem uma série de coisas, Então o casamento é uma união formal, por isso que ela tem uma proteção maior, enquanto a união estável tem, na hora do vamos ver mesmo, tem muito mais dificuldade. Como eu disse, no hospital a esposa chega e assina tudo, a companheira não pode fazer isso. A companheira tem que entrar. Então o meu conselho é: você vai morar com alguém,
né? Você vai viver com alguém, case com essa pessoa. Ah, mas doutor, gente, casar hoje é bem simples. O processo de habilitação não é muito caro, é 400, 500 reais no máximo. Se você não tem isso, então não vai nem morar com a pessoa, porque daí não dá, né? Aí vai dividir miséria. Então é o seguinte, vai, casa com a pessoa, e se não der certo, não der certo, gente. A coisa mais fácil de ter que fazer hoje em dia é divórcio. Se você não pode pagar por um advogado, tá cheio de defensoria pública em todo canto aí. Procura uma defensoria pública e faz o divórcio. E fazer o divórcio hoje em dia é coisa simples, principalmente se for uma coisa amigável. Agora, a companheira tem os mesmos direitos, só que para ela as coisas são um pouco mais difíceis, porque a companheira ela é fruto de uma união informal, uma união livre. É possível ter um contrato de união, mas mesmo o contrato de união estável, né, que você tem que ir num cartório e fazer, etc., tem custo, é melhor casar. E mesmo assim, esse contrato tem certas limitações. Não tem o alcance que tem uma certidão de casamento. Então você vai viver com alguém, é melhor estar casado com essa pessoa. Acabou, pede o divórcio. E hoje no Brasil você pode se divorciar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Você pode bater o recorde. É muito simples e não tem assim grande dificuldade. Tá bom? Então os direitos são os mesmos, mas a mulher tem a mulher formalmente estabelecida por meio do casamento tem uma proteção mais evidente, maior, na minha opinião, obviamente. Eu espero ter sanado as suas dúvidas. Se ficou aí alguma questão que eu não abordei, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Quero, viu, Jéssica, pedir o seu apoio e o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo e deixando o seu like e compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.